Você é de direita ou de esquerda? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas esconde camadas de complexidade históricas, filosóficas e práticas. Em um mundo onde a polarização política muitas vezes domina o debate público, entender as diferenças entre direita e esquerda é essencial para que a discussão seja mais aprofundada e bem informada. Essas duas categorias são muito mais do que rótulos. Elas representam tradições de pensamento que evoluíram ao longo dos séculos e que hoje englobam uma ampla variedade de posições e crenças. Então, realmente, o que significa ser de direita e de esquerda? O termo esquerda e direita surgiu durante a Revolução Francesa, em 1789, quando os membros da Assembleia Nacional se dividiram fisicamente conforme opiniões políticas. Os que se sentavam à direita do presidente da Assembleia eram os defensores do antigo regime e da monarquia, enquanto aqueles que se sentaram à esquerda apoiavam mudanças mais radicais e, eventualmente, a própria república. Desde então, esses termos foram amplamente utilizados para definir posições políticas, embora suas implicações tenham se transformado ao longo do tempo. No século XX, essa divisão foi consolidada pela posição entre capitalismo, que é muitas das vezes associado à direita, e o socialismo ou comunismo, que é associado à esquerda, especialmente durante a Guerra Fria. No entanto, ao longo dos anos, as definições de direita e esquerda se expandiram para incluir uma série de posturas econômicas, sociais e culturais. Se você está gostando desse vídeo, eu já te convido para curtir e seguir o canal para que possamos crescer juntos. Mas então, o que é ser de direita? A direita se destaca com um grande apelo à tradição, à liberdade econômica e ao conservadorismo. A direita política, em sua forma mais tradicional, ela enfatiza o conservadorismo, a manutenção das tradições e a preservação das instituições que já são existentes. Para muitos, a direita representa uma visão de mundo que valoriza a continuidade da ordem, colocando em ênfase a importância da família, da religião e da autoridade. Esses valores são vistos como pilares que mantêm uma sociedade coesa. Do ponto de vista econômico, a direita geralmente defende a liberdade de mercado e o capitalismo, acreditando que o setor privado, com a mínima interferência do governo, é a melhor maneira de gerar um certo crescimento e inovação na sociedade. O Estado, nessa visão, deve ser pequeno, limitando-se a garantir a segurança, a defesa da proteção dos direitos, em especial o direito da propriedade. A confiança no individualismo e na responsabilidade pessoal são características que são marcantes dentro da perspectiva de direita. Um exemplo claro dessas ideias pode ser encontrado no liberalismo econômico, que ganhou força com pensadores como Adam Smith, que defende a mão invisível do mercado. Na direita contemporânea, essa visão muitas das vezes se reflete em políticas de regulamentação, cortes de impostos e promoção de acordos de livre comércio. Algumas variantes da direita se destacam, onde podemos citar o liberalismo econômico, que é focado em mercado livre, desregulamentação e a ideia de que o crescimento econômico é a chave para o bem-estar geral. O conservadorismo, que defende os valores tradicionais, muitas das vezes tendo um papel mais ativo da religião e da moralidade na vida pública. Destacando também o nacionalismo, que enfatiza a soberania nacional, a cultura própria e a defesa das suas fronteiras. Agora, nós vamos entender a esquerda. A esquerda se destaca com a luta pela igualdade, pela justiça social e pelo progresso. Diferente da direita, a esquerda tende a focar em questões como justiça social e econômica, defendendo a igualdade entre os cidadãos como um valor central. Para muitos, ser de esquerda significa lutar por uma distribuição mais equitativa de recursos, garantindo que os menos favorecidos tenham acesso a oportunidades que lhe foram historicamente negadas. Do ponto de vista econômico, a esquerda tende a ver o capitalismo como um sistema que favorece os mais ricos e poderosos, ao passo que mantém a maioria da população em uma posição de desvantagem. Por isso, políticas de redistribuição de renda, como o imposto progressivo, programas de bem-estar social, são frequentemente defendidos pela esquerda. Para os adeptos dessa visão, o Estado tem que ter um papel ativo em corrigir as desigualdades inerentes ao próprio sistema econômico. No campo social, a esquerda costuma advogar por direitos humanos, igualdade de gênero, políticas afirmativas pela proteção da minoria e dos marginalizados. Questões ambientais também têm destaque, especialmente dentro dos movimentos mais progressistas, que veem o combate às mudanças climáticas como uma questão urgente que engloba a justiça global. As variantes da esquerda que se destacam são socialismo democrático, que defende uma economia mista com forte papel do Estado na redistribuição da riqueza, mas sem abolir completamente a propriedade privada. O comunismo,
que de maneira geral é uma ideologia política e econômica que propõe a criação de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são propriedade coletiva e não há exploração do trabalho. Baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, o comunismo busca abolir o capitalismo e as desigualdades associadas à propriedade privada, substituindo isso por uma economia mais planificada, onde a riqueza ela é distribuída de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Além disso, existe um grande destaque ao progressismo, onde se tem o foco nas reformas sociais que promovem a justiça racial, de gênero e justiça ambiental. Enquanto a direita valoriza a eficácia do mercado e a ideia de que a concorrência livre promove um crescimento econômico, a esquerda aponta para as falhas deste sistema, como as disparidades de riqueza e a exploração dos trabalhadores. O debate entre a intervenção do Estado e o laissez-faire é um ponto central de embate ideológico. No entanto, nem todas as políticas de esquerda e de direita seguem essa dicotomia de maneira extremamente rígida. Algumas vertentes da direita, como o conservadorismo social, defendem um intervencionismo estatal no que diz respeito às questões morais, enquanto algumas correntes da esquerda, como o liberalismo progressista, aceitam o mercado livre como uma regulação voltada para a proteção dos trabalhadores e também dos consumidores. No campo cultural e social, as divisões são igualmente associadas. Enquanto a direita tradicional tende a defender uma postura de conservadora em relação aos costumes, acreditando na importância da preservação dos valores da família, da religião e de outras instituições tradicionais, o progressismo, por outro lado, está mais associado à esquerda e busca mudanças rápidas e abrangentes nos costumes, incluindo uma certa ampliação dos direitos civis e das liberdades individuais. Questões como casamento igualitário, legalização de drogas, aborto, imigração, muitas vezes dividem esses campos. A direita, em muitos dos casos, defende a abordagem mais rígida, argumentando que certas mudanças culturais elas podem desestabilizar a sociedade, enquanto a esquerda vê essas questões como parte da luta, uma luta muito maior por liberdade de direitos individuais. Embora essa dicotomia entre direita e esquerda nos ajude a esclarecer certas linhas de pensamento, nem todos os indivíduos se enquadram perfeitamente em uma dessas duas categorias. Existem posições que a gente pode chamar de intermediárias, que são variações dentro de cada um desses lados. Por exemplo, alguém pode ser economicamente de direita, acreditando na eficiência do livre mercado, mas socialmente de esquerda, defendendo a igualdade de direito para as minorias. Da mesma forma, uma crescente terceira via política, que busca unir os aspectos positivos de ambas as tradições. Partidos centrais ou movimentos que pregam o pragmatismo em vez da ideologia têm ganhado força em diversos países, promovendo soluções baseadas em evidências ao invés de dogmas. Fato é que a divisão entre direita e esquerda, em vez de ser vista como uma barreira, pode ser fonte de riqueza para um debate democrático. Cada um desses lados traz a mesma preocupação legítima sobre como deve ser organizada a vida em sociedade. Enquanto a direita destaca a importância da ordem, da liberdade econômica e da tradição, a esquerda lembra as falhas de um sistema que gera desigualdades e propõe formas de superá-las. No fim das contas, ser de direita ou de esquerda não se resume a uma escolha binária, mas sim a um espectro de posições. O importante é que, independente de onde você se posicione, o debate se dê de forma construtiva, permitindo que a sociedade avance em direção a um futuro mais justo e equilibrado para todos. Mas agora me conta você se considera de direita ou de esquerda? Me conta também, já seguiu o canal, curtiu, clicou o sininho? Muito obrigado por assistir.